Querido Pai Celestial, ó Senhor, é com alegria e prazer que estamos neste lugar, porque, Senhor, nós temos confiança e sabemos que onde o povo de Deus se reúne, Senhor, Tu aí estás no meio para poder abençoar, animar, fortalecer, ó Senhor, e essa é a razão porque nós viemos aqui, Senhor, também para Te agradecer tudo aquilo que Tens feito por nós, a boa noite de paz que nos Tens concedido, já o bom dia que podemos desfrutar nesta manhã, ó Senhor, e também oramos, Senhor, para que Tu continues connosco neste dia, Senhor, e que este culto que vai ser efetuado ao Teu nome, ó Senhor, que seja de bênção e glória para a Tua pessoa, mas também para de edificação espiritual de cada um de nós. Senhor, nesta manhã não podemos esquecer dos nossos queridos irmãos que não podem estar connosco, ó Senhor, mas especialmente o irmão Luís Galrão, que está ali no hospital, ó Senhor. Deus, põe a Tua mão sobre o Teu servo, ó Senhor, ajuda a sua recuperação, ó Deus, e Senhor, e que Tu possas renovar as suas forças, dar força, ânimo e coragem também a irmã Leonor, ó Senhor, e à sua família, para que nesta fase tão difícil das suas vidas, ó Senhor, eles possam continuar firmes e confiando em Ti, ó Senhor, porque nada, Senhor, do que nos acontece está aliado à Tua pessoa, Senhor. Ajuda e fortalece esta família, Senhor. Oramos também pelo nosso amigo Marco, continuar a ajudar a sua vida, a sua saúde, a sua recuperação, ó Pai, e continua também, Senhor, a ajudar a teu irmão e a irmã Regina, Senhor. Oramos pelo irmão Tony e a sua família que está ali em férias, ó Senhor, guarda, protege-os, ó Senhor, e que eles possam ter ali um bom tempo de refrigério físico também para as suas vidas, ó Senhor. E mais uma vez eu te peço e te agradeço o dia de hoje, ó Senhor, e que este culto também possa ser de bênção para todos nós. E é no precioso nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém. Então, irmãos, deixem tentar ficar sentados ou de pé, como os irmãos desejarem. E então vamos aproveitar para louvar o nome do Senhor, exaltar e edificar o seu nome. Como os irmãos já sabem, o António não vai estar connosco, e então nós vamos tentar, dentro do possível, fazer um louvor mais simples, mas também de grande dimensão para o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo. Podem dizer amém? Amém. Ok. Então, irmãos, o primeiro coro que eu gostaria de cantar juntos refere-se àquele dia que nós vimos à casa de Deus, não é? Diz, o nosso coro diz que neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Amém? Amém. Então vamos cantar este coro. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz nos dará. Eu marquei o encontro com Deus. Mais uma vez neste dia. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz nos dará. Eu marquei o encontro com Deus. Quando a ti
nós viemos aqui neste lugar e, como o Paulo diz, marcamos um encontro com Deus, porque o nosso Deus é real. Amém? Cristo é a realidade, não é? É um facto real das nossas vidas. Ele é paz, a alegria, o amor. Ele é vitória. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. Amém? Cristo é a realidade. Cristo é a realidade. Não é um sonho, Ele é real. Cristo é a realidade. Cristo é a realidade. Não é um sonho, Ele é real. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Cristo é realidade. Cristo é realidade. Não é um sonho, Ele é real. Cristo é realidade. Cristo é realidade. Não é um sonho, Ele é real. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Ele é a paz, a alegria, o amor. Ele é vitória. Estou falando de Jesus Cristo. Amém. Glória. Ele é paz. Porque Ele está passando por aqui. Amém. Esta é outra convicção e outra certeza. Amém. Nossa Senhor. Aleluia, Jesus Jesus. está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vai. Quando Ele passa, tudo se transforma. A alegria é bom sempre a mim também. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vai. Quando Ele passa, tudo se transforma. A alegria é você pra mim também. Quando Ele passa, tudo se transforma. Quando Ele passa, tudo se transforma. Essa alegria é você pra mim também. Que Deus nos ajude e aqui vou tocar na minha guitarra porque vamos aqui, não Wesley, e não se importa que eu vou usar a sua guitarra, porque a minha guitarra, a minha corda falhou ali um pouco e nós temos que, agora vou ter que tocar assim. Não? O improviso também faz bem. Amém? Amém. E eu gostaria de terminar este período de louvor cantando este coro que diz: vive, Ele vive. Amém?
E o nosso Deus vive. É um Deus verdadeiro e real. Amém. Jesus vive. Aleluia. Jesus vive. A minha rocha e a minha. Eu olho para ti, eu sinto a lágrima que sai dentro de mim. Oh, aleluia. Oh, Meus irmãos, é bom estar na presença de Deus, amém? E vamos agora partilhar também alguma coisa da parte de Deus através dos pensamentos bíblicos, mas antes vamos, mesmo onde estamos, curvar as nossas cabeças e pedir a Deus a sua ajuda para a nossa meditação desta manhã. Querido Pai Celestial, ó Senhor, muito obrigado já por estes momentos que temos passado de louvor na Tua presença, ó Senhor. Obrigado porque Tu és real, Tu és verdadeiro nas nossas vidas, ó Senhor. E eu agora te peço, Senhor, quando vamos ministrar e vamos meditar na Tua palavra, ó Senhor, que Tu possas falar ao nosso coração, ó Senhor, e que nós possamos receber de Ti aquele alerta, aquele recado que Tu queres partilhar com cada um de nós. Senhor, ajuda a minha mente, ajuda a mente de cada irmão, ó Senhor, para que nesta manhã possamos, Senhor, ser renovados, fortalecidos, ó Senhor, nesta caminhada terrena e espiritual que queremos estar aptos e prontos para um dia poder viver para todo o sempre contigo, ó Senhor. Mais uma vez eu te peço a Tua bênção para os nossos corações e para a nossa mente. E é no nome de Jesus que eu te peço isto. E podemos dizer? Amém. Deixem sentar-vos, irmãos. E como eu disse, é um prazer e uma alegria, uma vez mais, podermos agora, depois destes momentos de louvor, de adorar a Deus e de glorificar a sua pessoa, nós podemos também agora meditar um pouco na palavra de Deus e aprender alguma coisa mais. E eu penso que este tema que nós temos estado a ministrar durante 2, 3 domingos, se a minha memória já não começa a falhar, mas eu penso
Sei que foi há 3 domingos que nós estivemos a meditar sobre a dependência de Deus, não é? E eu gostaria hoje de manter estes nossos pensamentos, porque eu tenho este objetivo de levar a cada um de nós a ter este desejo, esta segurança, não é? Esta convicção e esta certeza de que nós precisamos de viver uma vida com esta experiência com Deus, depender de Deus, não é? E eu desejo que com estes meus pensamentos possa estimular e levar cada um irmão a desejar em cada dia da sua vida ter uma experiência mais real e mais verdadeira na dependência de Deus. E se os irmãos estão recordados, nós na semana passada estivemos a meditar sobre como depender de Deus e deixar que Deus oriente e dirija os nossos projetos, os nossos sonhos, não é? E através daquela história, não é? Daquela fábula das árvores, nós vimos que Deus sempre tem algo muito mais importante, muito maior para nós. O que nós precisamos é de confiar e descansar em Deus, porque Ele tem sempre coisas novas e tem sempre algo superior àquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Amém? Esta é a nossa experiência. Muitos de nós já podemos dizer amém sobre isto, porque nós temos vivido esta realidade na nossa vida. Sempre Deus tem algo melhor e positivo para as nossas vidas, não é? Irmãos, por isso é necessário, como eu disse, dependermos de Deus. Dependemos de Deus porquê? Porque nós somos seres limitados, não é? A nossa sabedoria, o nosso conhecimento é limitado. E então nós precisamos de depender de Deus. Há um texto bíblico, é o primeiro que eu começo por pedir aos irmãos para em conjunto lermos, que são palavras do apóstolo Paulo, mas que dá uma visão muito correta daquilo que é o ser humano, não é? 1 Coríntios, no capítulo 8 e verso 2, o que é que diz assim? Se quiserem podemos ler todos juntos, que diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, não é? O que é que diz lá? Ainda não sabe como convém saber. Aquele que pensa que sabe tudo, diante de Deus, ele ainda não sabe nada. Não? Então nós, o que é que isto nos ensina? Nos ensina que nós temos que depender de Deus, não é? Porque Deus é sabedoria, Deus é que tem a sua visão correta, global, não é? Deus tem poder, tem autoridade. Então nós precisamos, em cada dia, para adquirir esta sabedoria para a nossa vida, precisamos de depender de Deus. De dizer, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, orienta, dirige a minha vida para eu poder alcançar os sucessos e os projetos que eu gosto, mas que sejam avaliados, que sejam acordados e sejam comprovados pela tua pessoa, pelo teu Espírito Santo de Deus. E eu gostaria ainda de ler um versículo de Êxodo, no capítulo 33 e no verso 15. Êxodo 33 e verso 15, nós temos aí umas palavras do grande homem de Deus, Moisés. E ele tem alguma coisa muito importante para dizer ao povo e que também nos deve fazer refletir. E ele disse isto a Deus. Então disse-lhe, se a tua presença não for connosco, o que é que ele diz? Não nos faças subir daqui. Amém. Irmãos, estas são palavras que mostram com muita clareza que Moisés tinha desejo de depender de Deus. O seu andar, a sua vida, o seu comportamento, não é de acordo com a vontade de Deus. Por outras palavras, o que é que ele diz? Diz, Deus, eu dependo de ti. E se tu não fores comigo, eu não saio daqui. Não é? Porque eu dependo de ti. Eu preciso da tua orientação. Eu preciso da tua direção. Deus, me ajuda. E isto confirma. E é isso que nós também temos que confirma que Moisés tinha ou vivia na dependência de Deus. E este é o exemplo que eu gostaria que todos nós pudéssemos também viver a nossa vida na dependência de Deus. Senhor, se tu não fores comigo, não me faças subir. Não é? Acompanha-me todos os dias através da tua presença, através do teu Espírito Santo de Deus. Irmãos, e nesta manhã, uma das frases que eu gostaria de partilhar convosco, que abre já um bocadinho a visão para a meditação desta manhã, a frase que eu queria partilhar convosco é: Deus não deixa confundido aqueles que dependem dele. A seu tempo, Deus intervém. Aquele que confia em Deus não fica a pensar que fica desorientado e perdido. Não. Deus nunca o vai deixar confundido e Deus vai intervir na hora certa a favor daqueles que dependem dele. Não é? Todavia,
o nível da dimensão do sucesso da nossa vida, temos muito ou pouco sucesso, ou mais ou menos sucesso, vai depender da forma como nós dependemos de Deus. Irmãos, se nós dependemos de Deus porque temos uma necessidade, ou se dependemos de Deus porque o amamos e o queremos servir, queremos honrá-lo ou queremos obedecer a palavra de Deus, não é? Então, a dimensão do nosso sucesso, a dimensão do nosso sucesso na nossa vida vai depender destes dois aspectos. Se nós dependermos de Deus porque temos uma necessidade, e há muita gente que depende de Deus porque precisa, porque eu tenho este problema e corre a Deus por causa disso. Ou se nós dependemos de Deus, porquê? Porque nós o amamos, porque nós queremos fazer a sua vontade, nós queremos ter intimidade com Ele, nós queremos ter uma relação com Ele. Essa é a forma. E dependendo deste tipo de comportamento, nós vamos ter maior ou menor sucesso na nossa vida terrena e espiritual. Irmãos, e para a nossa meditação, nós vamos usar dois textos, dois exemplos bíblicos, não é? Que são duas histórias próximas, porque eles são muito próximos na sua área geográfica, mas são muito distantes, porque os resultados são bem diferentes, não é? A motivação destas duas pessoas, são duas mulheres que nós vamos meditar, elas são diferentes. E como elas são diferentes, os resultados também são diferentes, não é? Então, irmãos, eu gostaria de, então, com a minha meditação de hoje, levar a cada um de nós a refletir, não é? Na forma, na motivação como nós dependemos de Deus. Amém? Então vamos ver que o sucesso da nossa vida vai depender da forma como nós dependemos de Deus, não é? Qual é a nossa motivação, não é? Nós precisamos saber, procurar e saber estabelecer o tipo de relacionamento com Deus. Cada um de nós precisa de saber e ter em conta que tipo de relacionamento é que eu tenho com Deus. E o primeiro exemplo, e nós, os dois exemplos, vamos concentrar-nos no segundo livro de Reis, no capítulo 4, segundo livro de Reis, no capítulo 4, e nós vamos aí perceber e ter os dois exemplos para estudarmos e meditarmos nesta manhã, para vermos que tipo de forma é que nós estamos a relacionar-nos com Deus. E daí vamos extrair o melhor para cada um de nós. O primeiro exemplo, irmãos, está ali no capítulo 4, como eu disse, desde o verso 1 até o verso 7. Mas que são 7 versículos, e não vamos ler estes versos, eu vou apenas ler um verso e reforçar uma coisa, porque são leituras extensas, e eu desafio os irmãos, se puderem, e tiverem a oportunidade, depois em casa, ler com calma este texto e depois refletir com estas ideias que nós queremos partilhar hoje da parte do Espírito de Deus para nós. Mas o primeiro versículo deste capítulo diz que havia ali uma mulher que era esposa de um profeta e que ela foi à procura, foi ao encontro do profeta Eliseu. E nós precisamos, antes de mais, lembrar que o profeta, naquele tempo, não é, era alguém que, ao observar-se para ele, via-se que ele era um homem que tinha o poder de Deus na sua vida. O profeta era alguém em que Deus usava para transmitir bênção, para transmitir sucesso às pessoas, não é? Então o profeta era alguém que tinha um certo conceito espiritual nas pessoas, e as pessoas recorriam a ele porque sabiam que através dele Deus intervia nas suas vidas. E nós vemos que esta mulher, tendo este conceito, ela foi ao encontro do profeta Eliseu. Porquê? Porque ela via-se que ela estava em grande dificuldade. E a primeira nota que eu queria deixar para vocês refletirem: esta mulher foi ao encontro do profeta, foi ao encontro de Deus, porque ela tinha uma necessidade. E a necessidade dela era esta: o seu marido tinha morrido, tinha deixado uma dívida muito grande, e agora os credores estavam à porta para levar os seus 2 filhos como pagamento dessa dívida que ela tinha. Então, nós estamos a perceber que ela estava a viver momentos muito difíceis na sua vida. Até podíamos dizer que são momentos dramáticos, não é? Uma pessoa que sabe que tem grandes problemas, que não tem meios de angariar o sustento, não é? E agora perdeu o seu marido e está em vez de perder os seus 2 filhos. E é nesta situação dramática e difícil que ela recorre
ao profeta de Deus. Porquê? Porque ela tem digam comigo, uma necessidade. Irmão, esta mulher está a viver este momento difícil e ela vai até ao profeta porque ela está à espera de uma resposta de Deus. Ela está à espera que Deus, através do profeta, tenha uma intervenção, tenha sucesso, tenha uma bênção para ela. Não é? E desde já, deixem-me dizer alguma coisa que é importante. Esta mulher, ainda hoje, esta mulher é o exemplo de muitas pessoas hoje que correm a Deus, procuram Deus, porque têm uma necessidade. Porque precisam que Deus lhes dê uma bênção. Que Deus a ajude, não é? Irmãos, e esta é a razão que muitas pessoas correm para Deus, porque têm uma necessidade, não é? Irmãos, e se nós olharmos para o texto e podíamos ler ainda, ver alguma coisa mais, não é? É que no estudo da palavra de Deus nós podemos ver que o profeta, ao ouvir a necessidade dela, ao tentar ouvir e escutar a situação difícil com que ela estava a viver, em 2 de Reis, no capítulo 4 e no verso 2, ali está, o profeta faz-lhe esta seguinte pergunta. Diz, o que é que eu te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E o que é que ela disse? Leiam comigo o que é que ela disse. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E Eliseu tentou solucionar o problema e perguntou o que é que tu tens em casa que possa servir de dívida, de pagamento a essa dívida. E o que é que ela disse? Eu não tenho nada, não é? Nada, eu não posso fazer nada, eu estou em grande dificuldade, eu não tenho nada, eu só tenho uma vasilha de azeite. Irmãos, e colocando de lado o resultado da história, e todos nós, como cristãos, sabemos que o resultado foi positivo, não é? O que é importante aqui saber, e é aquela nota que eu deixei no início, o tipo de motivação que esta pessoa tem ao encontro com Deus. Ela vai falar com o profeta, e o profeta diz-lhe para ela ir para casa, não é? E procurar vasilhas. Não é? E a vasilha que ela tinha de azeite, ela ia encher as outras vasilhas. E depois de vender essas vasilhas que ela tinha adquirido de azeite, ela podia pagar a sua dívida. Não é? E agora aqui o é que nós temos? Vamos ver aqui uma coisa interessante. É ver a motivação desta mulher. No sentido de que o muito azeite ou o pouco azeite que ela poderia alcançar dependia da quê? Da motivação e da forma como ela dependia de Deus, não é? Porque se ela diz, 2 ou 3 vasilhazinhas chega, o que é que ia acontecer? Vocês são capazes de explicar o que é que ia acontecer? Quando acabassem as 2 a 3 vasilhas, o que é que ia acontecer? O azeite terminava. Mas se ela, em vez de ter 2 ou 3, tivesse 15 ou 20, quando acabassem as 15 ou 20, ela acabava. Portanto, o tipo de dependência de Deus, o depender de Deus, o acreditar plenamente que Deus a pode abençoar, que Deus pode fazer, fez um grande efeito na sua vida, não é? Porque enquanto mais ela conseguiu as vasilhas, mais ela recebeu a bênção de Deus, não é? Irmãos, e nós também temos que entender que, para além de nós termos a necessidade, e o que eu quero dizer é que nós não podemos ir depender de Deus apenas por causa da necessidade. Nós temos que depender de Deus não por causa da necessidade, mas por aquilo que Deus pode fazer por nós. E nós temos que ter fé e força e coragem para depender de Deus, não é? E saber que Deus pode fazer todas as coisas, não é? Mas eu não estou a dizer que as pessoas não devem buscar a Deus por uma necessidade. Não. Devemos buscar a Deus quando temos a necessidade, porque Deus diz que Ele atende, Ele responde, não é? A quem necessita. Deus, por isso eu não estou a dizer que não é importante, não é? Não, o que é importante é receber, irmos a Deus, não porque temos uma necessidade, mas como disse no início, eu vou repetir, porque nós o amamos, porque nós queremos fazer a sua vontade, porque nós queremos ter intimidade com Ele, porque nós queremos ter uma relação com Ele, e por isso nós dependemos de Deus. E quanto maior for a nossa motivação de buscar a Deus, maior é a bênção que Deus dá para cada um de nós, não é? O que é negativo é as pessoas quererem Deus apenas para serem abençoados. E depois de serem abençoados, o que é que acontece?
Esquece-se de Deus e muitas vezes depois Deus passa a ser a segunda, terceira alternativa na sua vida. Não é? Enquanto não precisam, correm para Deus. Mas depois já estão solucionados os seus problemas e vão. Irmãos, que Deus nos ajude, não é? Que isso não aconteça. E hoje vivemos tempos, e eu às vezes fico triste quando clico a minha televisão e vejo certas denominações que hoje têm a culpa muito grande, e além de serem denominações religiosas, têm culpa porque as pessoas vão à procura de Deus para a cura e não para a sua salvação, para uma renovação, para uma mudança de vida. Não, as pessoas não vão buscar. Porquê? Porque nós vemos, e você abre a televisão e vê o anúncio. Se você tem uma doença, venha a Cristo que Deus vai lhe curar. Se você está sem emprego, venha a Deus que Deus vai lhe dar um emprego. Se você tem problemas com o seu marido, venha cá que Deus vai transformar o seu marido. Esta é a mensagem. E as pessoas vêm todas a Deus, porquê? Porque querem uma cura, querem uma resolução do seu problema. Não é? Mas se nós formos a Deus, porque amamos a Deus, porque gostamos de Deus, queremos servir a Deus, queremos responder positivamente a Deus, então as coisas serão diferentes. E eu vou já antecipar, e nós vamos ver o segundo exemplo, que foi isso que aconteceu. Mas esta mulher, o que é importante aqui para você perceber, e eu também, é que ela correu a Deus porque tinha uma... Diga, necessidade. Esse era o alvo dela. Ela foi a Deus porque ela tinha uma necessidade. Então, irmãos, o que é o sucesso da nossa vida? Não é só porque dependemos de Deus, mas porque pretendemos de Deus não porque é uma necessidade em nós, mas porque nós amamos e queremos responder positivamente àquilo que Deus tem para cada um de nós. Dependemos de Deus é importante porque maior é a dimensão da ação de Deus na nossa vida, e não num momento pontual, mas em todo o tempo da nossa vida, Deus estará pronto para abençoar e ajudar cada um de nós. E eu, antes de entrar no segundo exemplo, para concluir, vou dizer aos irmãos o seguinte. E aqui é importante você perceber. Esta mulher, e todos nós sabemos que Deus respondeu positivamente a esta mulher. Podem dizer amém comigo? Porque Deus respondeu. Ela teve sucesso. Ela conseguiu ter a vitória. Mas há uma coisa que nós temos que não podemos esquecer. É que por causa desta situação de ela ir buscar a Deus apenas porque tinha uma necessidade, não é? A vida dela terminou ali no sentido bíblico, e nós não sabemos mais nada dela. A história desta mulher tem apenas 7 versículos e ponto final, terminou. Não sabemos mais nada dela, não sabemos se ela alguma vez mais teve uma bênção com Deus, se Deus alguma vez o atuou na sua vida, se houve algum aspecto mais importante na sua vida, porque não se sabe mais nada dela. 7 versículos e ponto final. Porquê? Porque ela foi à procura de Deus porque tinha uma necessidade. Talvez você ainda não atingiu tudo. Mas agora vamos ao segundo exemplo. E no desenrolar do segundo exemplo você vai ver e vai fazer, o contrabalanço. Você vai fazer o equilíbrio daquilo que nós estamos a fazer. Então, para resumir e entrar no segundo ponto. Esta mulher foi ao encontro do profeta, foi ao encontro, à busca de Deus, porque tinha uma necessidade. Deus a abençoou, Deus correspondeu positivamente, porque Deus é amor, Deus é generoso, Deus tem misericórdia, e respondeu positivamente. Mas a vida desta mulher não se sabe mais nada, terminou por aqui. Vamos ao segundo exemplo. E o segundo exemplo começa logo no verso 8. Por isso, veio do verso 1 até o verso 7, é a história desta mulher, e agora vem um outro exemplo, o segundo, ainda neste capítulo 4 de Reis, e no verso 8. O que é que nós vemos aqui? Vemos uma mulher, não é? Em que o sucesso da sua vida vai para além mais de buscar a Deus por uma necessidade. E o verso 8 diz que esta mulher era uma mulher rica. Era uma mulher que não tinha falta de nada. Não tinha necessidades. Esta mulher, ao contrário da outra, era uma mulher bem realizada. Ela estava bem com o seu marido. Ela estava bem com a sua família. Ela não tinha problemas com a justiça. Nada. Ela estava muito bem. Mas o texto de Deus diz que ela continuou. Ela olhou e veja o que é que diz o verso 4:9. Verso 4:9. Vejam aqui, os irmãos estavam a ver que era uma mulher rica, mas vamos ver aqui o verso 9, o que é que ela diz aqui? Diz, e ela disse ao seu marido, não é? Eis que tenho observado que este,
e era o mesmo profeta, o profeta Eliseu, que este que passa sempre por nós, diga comigo, é um homem santo, é um santo homem de Deus. Ela olhou para o profeta. Ela não tinha necessidade de nada. Ela não lhe faltava nada. Mas ela olhou para o profeta e o que é que ela viu? Que ele era um homem santo de Deus. E porque ele era um homem santo de Deus, ela procurou aproximar-se dele, procurou ter amizade com ele, porque ele era o quê? Era um homem santo de Deus. Não porque ela precisava de nada, que ela não precisava de nada, mas foi foi procurar ter relação de amizade com o profeta, ter uma intimidade mais próxima do profeta, porque ele era um homem santo de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude a olhar para isto, não é? Vejam o contraste. A outra mulher foi porque ela tinha uma necessidade, mas esta não tem necessidade nenhuma, mas ela procura. E este é o exemplo de cada um de nós. Amém? Nós temos que procurar a Deus, não porque temos uma necessidade, mas porque nós achamos que Deus é o único que pode nos amar, nos dar a salvação, é o único que nos pode orientar e dirigir. Amém? Lembra-se o que é que diz o Jesus em São Mateus, no capítulo 6, diz: buscai primeiro o reino de Deus e depois todas as outras coisas. E esta mulher é precisamente este exemplo. O que ela busca é ter amizade, ter uma relação com aquele profeta, ter uma intimidade. Porquê? Porque ela percebe que ele é um homem de Deus, não é? Ela não está a precisar de nada. Contudo, olha, irmãos, ela procura uma amizade, uma relação próxima com o profeta, e isto é que é o comportamento sadio que todos nós temos que ter. E podem dizer amém comigo, não é? Irmãos, eu preciso de me relacionar com Deus, não por aquilo que Ele me pode dar, mas por aquilo que Ele é e por aquilo que eu quero ter com Ele. Podemos dizer amém? Não é? Eu não ando à procura de uma cura, uma bênção, não. Eu procuro ter intimidade com Deus, proximidade com Deus, depender de Deus, e depois, o que é que diz a palavra de Deus? Todas as outras coisas Deus nos irá abençoar. Amém? Irmãos, veja aqui, eu preciso relacionar-me com Deus, não por aquilo que Ele me pode dar, mas porque nós fomos criados para isso. Fomos criados para relacionar-nos com Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, não é? Deus nos salvou para isso. Este é o alvo dele. E nós queremos, não é? E mais, nós não temos que estar à espera. Ou melhor, nós temos que amar a Deus porque Ele já nos deu algo muito antes de nós que fazemos qualquer coisa por Ele. Ele deu-nos o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, para nos salvar e para um dia podermos viver para todo sempre com Ele. Só por isso nós já precisamos de adorar a Deus, glorificar a sua pessoa, não é? Depender dEle. Porquê? Porque Ele já fez alguma coisa muito importante para cada um de nós. Amém? Irmãos, e se nós fôssemos outra vez voltar ao texto, nós tínhamos algum aspecto ainda mais para perceber neste relacionamento, não é? É que repara aqui o verso 8, se o irmão assim, pode voltar ao verso 8, 2 de Reis, no capítulo 4:8, você vê que sempre que Eliseu passava por aquele lugar, não é? O que é que ele havia, não é? Ele diz a parte final do verso: todas as vezes que passava por ali, se dirigia a comer pão. Não é? Então, irmãos, o que é que nós vemos? Vemos aqui um comportamento honroso e bonito desta irmã, não é? Desta mulher, porque ela sempre abriu a sua casa para que o servo de Deus, o profeta, pudesse estar ali e se alimentar, não é? Pudesse ter esta intimidade e esta relação com aquela família, não é? Porque ela, não porque ela precisava de alguma coisa, mas porque ela queria partilhar do que ela tinha com o próprio profeta, amém? E aqui temos a lição muito grande, é que a grande bênção que nós temos que ter, irmão, é porque nós também temos o desejo de partilhar com os outros aquilo que Deus tem dado a cada um de nós, não é? Irmãos, Atos 20:35, vejam o que é que Jesus, o apóstolo Paulo, fala das palavras de Jesus. É o apóstolo Paulo aqui que está a falar, mas o que é que ele diz? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar o quê? As palavras do Senhor Jesus, que disse o quê? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmãos, é preciso entender
que o princípio de melhor dar do que receber não quer dizer que quem dá mais é mais abençoado e quem dá menos é menos abençoado. Não é isso que o Senhor Jesus está a dizer. O Senhor Jesus, o que Ele está a dizer é que a grande bênção consiste na oportunidade de nós partilharmos aquilo que temos. Deus se agrada e Deus nos abençoa quando nós temos o desejo de partilhar, não é? Aquilo que o Senhor deu a nós temos vontade de partilhar com os outros. E é isso que o Senhor diz. Por isso é que Ele diz, mais bem-aventurado coisa é dar, não é? Partilhar. Poder compartilhar aquilo que Deus tem com os outros, não é? Este é o sentimento desta mulher, não é? E é interessante nós percebemos alguma coisa mais neste exemplo, não é? É que ela, irmãos, tem um crescimento gradual com o profeta de Deus. Ela primeiro vem no lanche, depois veio outra vez, o outro dia, sempre que o profeta passava ali, ele comia, vinham conversando, irmão. E aqui temos um exemplo para cada um de nós. A nossa relação com Deus tem que crescer dia para dia, não é? Nós não temos uma relação com Deus de que amamos a Deus, abrimos o nosso coração, dizemos, Senhor, eu quero ser teu filho, e a partir dali... Não, cada dia mais a nossa intimidade tem que ser mais forte com Deus. Entende isto que eu estou a dizer? Você cada dia mais precisa ter uma comunhão íntima com Deus. Amém. Você cada dia você tem que procurar conhecer mais Deus, mais a sua pessoa, receber mais dele. E é isto que aconteceu com esta mulher. Esta mulher olhou para o profeta, não tinha necessidade nenhuma, mas ela queria relacionar-se com o profeta, conhecia mais o profeta. E cada dia mais e mais esta amizade, esta relação se aumentou. E assim deve ser para cada um de nós, não é? Nós temos que buscar a Deus cada dia mais e mais, procurar que cada dia a nossa relação seja maior com Deus, porque irmão, Deus tem alguma coisa muito importante para cada um de nós. A nossa relação de amizade, de proximidade, cresceu nesta mulher e também a nossa tem que crescer com Deus. E vejam ao ponto de que a relação desta mulher cresceu. No sentido de que eu disse há pouco que é importante, e a bênção de Deus é quando nós queremos partilhar aquilo que temos com os outros. Sabe o que é que ela fez? Veja aqui Reis, no 2 de Reis, no capítulo 4:10. Diz que ela fala com o seu marido e diz, façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Veja lá que ela disse, eu vou agora disponibilizar um lugar, um quarto, uma casinha para ele estar, para ele se sentir confortável, não é? E este comportamento reforça o quê? Reforça aquilo que eu disse atrás, não é? Que quanto nós mais queremos conhecer a Deus, mais queremos dar a Deus aquilo que nós temos, não é? Não porque Deus precisa de nós, mas é uma forma de nós mostrarmos a nossa gratidão e a nossa vontade de obedecer e de viver em relação com Deus, não é? Irmãos, Eliseu não lhe podia dar nada, ele podia não. Mas ela podia e ela fez o que ela tinha a dar. E meus irmãos, nós também precisamos de aprender isto com Deus. Deus dá-te muito a ti, mas é para tu também poderes partilhar e compartilhar com os outros, não é? Irmão, porque se Deus nos dá e nós ficamos agarrados connosco, não é algo que agrada a Deus, porque o próprio Senhor Jesus deu-se a sua própria vida por nós, não é? Irmãos, e esta mulher, o que é que ela fez? Ela também vivia a sua vida na base de uma generosidade. Amém. Ela queria dar, amém. Ela queria dar. E quando ela dá, Deus se agrada. E agora a realidade de que Deus se agrada desta mulher é que nós vamos ver várias bênçãos que Deus traz a esta vida, traz a esta família. Porquê? Porque ela tem este desejo de partilhar com ela aquilo que Deus tem posto no seu coração, não é? Irmãos, e deixem-me falar também um outro aspecto aqui desta mulher. O facto desta mulher não procurar o profeta apenas por amizade, por uma relação de proximidade, de conhecer melhor o profeta, e não porque ela tem uma necessidade. Vem mais tarde a reforçar-se, lá em 2 de Reis, no capítulo 4, versos 12 e 13, quando o profeta fala com ela, e olha o que é que diz o profeta, 4:12, o que é que diz o profeta Geazi, que era o moço, o servo de Eliseu. Então ele disse, chama esta sunamita, e chamando a ela, pôs-se diante dele.
porque lhe dissera, dize-lhe, eis que tu tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse, eu habito no meio do meu povo. O Eliseu chamou e disse, mulher, o que é que nós podemos fazer por ti? Tu tens sido tão gentil para nós. Tu tens feito tantas coisas boas para nós. O que é que nós podemos fazer? Será que eu posso falar com o rei? Tu precisas de alguma coisa? Será que eu posso? E o que é que ela respondeu? Eu não preciso de nada. Eu vivo no meu povo. Eu estou bem. Eu não preciso de nada. Mais uma vez está reforçando que esta mulher não procura ter uma relação com Deus por alguma necessidade que ela tem. Ela diz, não, eu não preciso de nada. Profeta, muito obrigado. Eu estou a fazer isto apenas porque gosto, porque tenho prazer, porque eu quero servir. Não há aqui qualquer interesse. Não há aqui qualquer intenção de receber alguma coisa de Deus, não é? Então ela diz, não, eu estou bem. Eu sirvo. Eu estou. Isto mostra o quê, irmão? Maturidade desta mulher. Amém. Ela diz, eu não preciso de nada. Irmãos, e se nós fôssemos ler o texto mais à frente, para não alongar o texto e não amassar os irmãos, nós vemos que perante esta resposta dela que não precisava de nada, o Eliseu fala com o seu servo e já diz, mas tu percebes alguma coisa? Será que tens alguma ideia? E ele diz assim, Eliseu, não sei se tu já percebeste, ela não tem filhos. E o marido dela já vai avançar na idade. Provavelmente ela não vai ter mais filhos. E ele diz, então chama cá. E quando ela chamou, ele, pela direção de Deus, ele vai dizer, mulher, tu vais ser mãe. Irmãos, mais uma vez, o que é que nós estamos aqui a aprender? Que Deus, lembra-se do que eu disse no princípio, que Deus, olha, e Deus não deixa ninguém confundir-se. Deus viu que aquela mulher tinha um coração, que ela queria dar, ela queria ser generosa. Ela não estava a ter uma relação de proximidade com o profeta porque tinha alguma necessidade, como a primeira mulher que nós estudamos. Não, ela só queria partilhar, ela só queria conviver com o servo de Deus, porque ele era um homem santo de Deus e era isso que ela queria. Então Deus diz, ok, então tu vais abençoá-la, e nós vemos que ela, o que é que ela fez? Ela aceitou e ela realmente, como nós podíamos ler no texto, ela passou e ela teve este privilégio de ser mãe. Deus cuida e recompensa aqueles que dependem dele. Amém? Há pouco eu disse, e agora está ali o texto, se o irmão quiser pôr, pode pôr, Mateus 6,33, que é o que ele diz. Buscai primeiro e depois as outras coisas, Deus vai acrescentar. Quando nós buscamos em primeiro lugar a comunhão e a relação com Deus, Deus nos abençoa com outras coisas. Salmo 32,10, irmão, mais um versículo que diz, o ímpio tem muitas dores, mas olha, repare, mas aquele que confia, que depende, que procura amar a Deus, confia ter a relação com Deus, o que é que ele diz? A misericórdia o cercará. Deus cuida, Deus protege aqueles que amam, que querem servir a Deus e que também são pessoas que partilham, que contribuem para o bem daqueles que estão à sua volta, não é? Então, irmãos, Deus protege aqueles que neles confiam. Amém? E, irmãos, mais uma vez, nós temos outra prova de que Deus cuida. Primeiro, Deus deu a oportunidade a esta mulher de ser bem numa idade que ela nunca esperava. Depois, temos alguma coisa mais. Olha como Deus cuida dela. Ali no verso 2 de Reis, capítulo 8 e verso 1, 2 de Reis, capítulo 8, portanto, 4 versículos depois. E agora deixem-me fazer aqui uma paragem para reforçar aquilo que eu disse. Eu disse que a outra mulher que tinha apenas procurado, não é? Só teve aqueles versículos e não sabemos mais nada dela. Mas esta mulher continua aqui no texto bíblico. 4 capítulos depois, tempos depois, nós continuamos a ouvir falar desta mulher. Os irmãos estão a ver onde é que eu quero chegar, não é? A outra, pronto, terminou, nunca mais soube mais nada. Mas esta já continuou a ter, a sabermos dela, Deus continua a atuar na sua vida. Porquê? Porque ela aproximou-se de Deus sem um interesse, está à espera de receber de Deus. E Deus está a abençoar esta mulher. Porquê? Porque em determinado tempo o profeta de Deus volta
a esta casa e ele vem dar-lhe uma informação privilegiada que ninguém sabia, nem o rei, nem o povo, ninguém sabia, mas vem o anjo de Deus, através do profeta, servo de Deus, o Deus vem dar uma informação a esta mulher que, mulher, sai, ela diz, levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou o quê? Porque Deus vai enviar fome a esta terra e durante 7 anos esta terra vai ficar numa fome, vai ficar seca, vai passar necessidades e portanto Deus diz, sai daqui. E Deus diz, sai daqui porquê? Porque Deus não quer que esta mulher, aquela que queria ter uma intimidade e uma comunhão com Deus, passasse necessidades. E Deus disse, ok. Mas envia-lhe o profeta e diz, sai, sai. E nós sabemos que ela saiu. E ela foi embora. Não é? Mas, irmão, a história dela não termina ali. Não é? Ela vai, durante 7 anos ela está ausente, ela deixa tudo que era dela, deixa a sua casa, deixa as suas propriedades, deixa tudo, vai com o seu marido, com o seu filho para longe, mas depois, ao fim de 7 anos, ela regressa. Irmãos, e aqui ao fim de 7 anos, uma vez mais, nós podemos ver Deus agir e abençoar esta mulher. Porquê? Porque ela, mulher, era alguém que queria ter uma intimidade com Deus, porque queria amar a Deus, queria servir a Deus, e não porque ela tivesse uma outra, alguma necessidade, não é? E eu não falei, mas os irmãos conhecem a história. Há uma outra bênção, eu não quis para não estar a ser muito longo. Lembram-se que também depois o que é que aconteceu neste meio tempo? Antes dela partir, o seu filho, aquele que ela não tinha, mas que passou a ter, teve um problema de saúde e morreu. E mais uma vez, ela clama pelo profeta e o profeta vem, ora e Deus ressuscita aquela criança. Continuamos a ver o quê? Deus a manifestar-se nesta vida, Deus a atuar sobre esta vida. Porquê? Porque era uma mulher que buscou a Deus, não porque tinha uma necessidade, mas porque queria relacionar-se e ter uma proximidade com Deus, não é? E então, irmãos, volta, agora ao fim de 7 anos ela regressa. E há outra coisa muito bonita ali. O texto agora aqui é um bocadinho mais longo, mas, irmão, para ajudar, para centrar, porque senão os irmãos poderão não apanhar tudo o que eu pretendo dizer. Vamos ler aqui o verso 3, o 2 de Reis, capítulo 8, verso 3. Portanto, esta mulher regressa e diz assim: e sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ao fim de 7 anos ela regressa e agora dirige-se ao rei para pedir ao rei para lhe devolver a sua terra, as suas terras e a sua casa. Não é? 7 anos depois. O rei falou a Geazi, o moço do homem de Deus, dizer: conta-me, peço todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E o verso 5 diz: e sucedeu que, contando ele ao rei como vivificar a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. Então agora ver, não é? Neste preciso momento, quando a mulher chega diante do rei para lhe pedir as suas terras e a sua casa, o que é que está a acontecer? Está a haver, vamos lá, uma conversa entre o próprio rei e Geazi. Ele diz: ó Geazi, eu ouvi que tu foste servo de Eliseu. Não é? Conta-me, como é que foi esse homem? O que é que esse homem fez? Ouvi dizer tantas coisas boas dele. Conta-me, conta. E entre as histórias, ele conta de que Eliseu um dia ressuscitou, filho de uma mulher. E de repente a mulher chega e diz assim: ó, por favor. E o que é que diz o... E vamos ver o último versículo. E o verso 6 diz: e o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei deu ordem a um eunuco, dizendo: quer falar comigo? Vamos ler a parte final, não é? Vamos juntos, por favor. Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha, irmãos, alguém poderá dizer: ih, que sorte! Vejam lá a sorte dela, hein?
no dia que ela vai pedir ao rei, está lá Geazi a falar. Irmão, nós espiritualmente, o que é que podemos dizer? Não é? Não é sorte. Alguém pode dizer, olha que sorte, é? Coincidiu mesmo. Não, não. Sabe o que é? É Deus a intervir na vida daquela mulher, não é? É Deus que mais uma vez vai fazer-se sentir na vida desta mulher, não é? O que é que Deus naquele momento poderia estar a dizer? Ele não está a falar, mas o que é que ele poderia dizer? Ele disse assim, mulher, Eliseu não está aí, não estou eu. Amém. Eliseu não está a falar do rei a teu respeito. O Eliseu não está aí para poder ajudar-te. Não, mas estou eu. Amém. Estou eu. E na hora que tu chegas, aí estou eu. Olha, irmãos, que coisa tão bela, não é? Percebemos como Deus cuida daqueles que são seus. Como vale a pena depender de Deus, não é? Como vale a pena buscar a Deus porque o amamos e porque queremos ter uma comunhão com Ele, porque queremos ter uma relação com Ele, porque sempre Deus intervém. E Deus sempre sabe dizer amém na hora certa. E esta mulher, sem esperar nada, olha, o rei deu ordem a que as casas lhe fossem restituídas, as terras e tudo aquilo que eles puderam angariar das suas próprias terras, que lhe fossem restituídos. Podemos dizer amém? Amém. O que é que disse a palavra de Deus? Buscai primeiro, O reino de Deus. depois todas as outras coisas. Não é? E esta mulher, muito antes dela saber, anos antes disto tudo acontecer, ela quis ter a proximidade, quis ser generosa para com o profeta, quis amar o servo de Deus. E então Deus diz assim, eu não estou esquecido disso. E ao fim daqueles tempos, oh irmãos, como é bom sabermos que Deus conhece e sabe qual é a nossa necessidade. Amém? Na hora certa, no tempo certo, Deus sabe agir, Deus sabe dizer amém, não é? Deus sabe intervir a nosso respeito, irmão, não é? Para esta mulher o que pareceria ser impossível, não é? De reaver tudo o que era seu, aconteceu, porque para Deus não há impossível. Não é? E é isto que nós temos que aprender com a história da vida desta mulher. Deus cuida daqueles que procuram depender de Deus sem interesse. Amém. Aqueles que querem servir a Deus, que querem buscar a Deus, que querem depender a Deus sem qualquer tipo de interesse, estão à espera que Deus faça isso. Deus intervém, Deus cuida deles. Nada, por isso diz o texto bíblico, não é? Se Deus for ao meu lado, o que é que o homem pode fazer? Se Deus estiver na minha defesa, o que é que o homem pode fazer? Porque Deus cuida daqueles que são. Amém. Sim. Amém, Jesus. Amém? Olha, irmãos, eu vou ficar por aqui e vou concluir dizendo algumas coisas importantes para aprendermos e refletirmos, não é? Sim, irmãos, eu em conclusão, eu quero lembrar aquilo que disse no início. O tipo de relacionamento que nós temos com Deus é que depende do tipo de ação que Deus tem para cada um de nós. É verdade. Certo? Amém. A forma como nós dependemos de Deus, o tipo da forma de relação é que Deus responde por cada um de nós, não é? Se nós queremos buscar a Deus e depender de Deus porque temos uma necessidade e porque precisamos apenas, eu vou repetir outra vez, apenas porque Deus tem uma bênção para cada um de nós, o que é que acontece? Podemos receber de Deus, porque Deus pode abençoar, mas o que é que nós temos? A nossa vida é pontual. Como aquela mulher, 7 versículos e não soube mais nada dela, pontual. Mas se nós buscarmos a Deus como esta mulher, segundo o nosso exemplo, porque amamos a Deus, porque queremos uma proximidade com Ele, porque queremos conhecer melhor a Deus, porque queremos dar aos outros aquilo que Deus tem dado para nós, não é? Irmãos, ela nem sequer tinha filhos, mas ela não estava preocupada com isso. Ela era precisamente preocupada em abençoar e ajudar o profeta de Deus. Deus foi com esta mulher e durante muito tempo ela sentiu a presença de Deus na sua vida, não é? Abençoando-o para ser mãe, libertando e curando e ressuscitando o seu filho, depois dando-lhe outra vez as terras, a sua coisa. Irmãos, é assim que nós precisamos ter uma visão espiritual. Se dependemos de Deus, sem estar à espera que Deus nos dê alguma coisa, Deus cuida de nós e Ele vê as nossas necessidades e Ele vai agir e Ele vai tocar nas nossas vidas durante o tempo que nós estivermos neste mundo. Por isso o meu apelo, meus queridos irmãos, é que nenhum de nós busca Deus à espera que Deus nos dê alguma coisa. Que nós possamos buscar a Deus
por aquilo que Deus é. Por aquilo que Deus tem no futuro para nós. Não porque estamos à espera de cura hoje, mas por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus já nos tem dado. E porque nós queremos fazer a sua vontade. Amém? Mesmo que Ele não nos faça nada, nós dizemos, Senhor, eu continuo a crer em Ti, eu continuo a confiar em Ti, não é? Mas, irmãos, que Deus nos ajude a compreender isto. E o último verso, para concluir e terminar, está ali em Jó, no capítulo 13 e verso 15. Nós conhecemos muito bem a história da vida de Jó, e esta é a parte final que eu queria chamar a vossa atenção. Em momentos tão difíceis, tão complicados da vida de Jó, olha o que é que ele diz. Quando as pessoas, a esposa, os amigos falavam contra ele, para ele abandonar Deus, para ele amaldiçoar Deus, para ele deixar Deus, o que é que ele disse? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Nele confiarei. Nele eu vou depositar a minha fé. Ainda que ele... Ou por outras palavras, ainda que ele não faça nada, ainda que ele não me cure, ainda que ele não me dê bênção nenhuma, eu não vou deixar de confiar nele. Eu não vou deixar de depender dele. Eu quero ter uma relação com Deus. E isto é que é, irmãos, a nossa visão espiritual daquilo que eu quero partilhar convosco nesta manhã. Irmãos, que Deus vos ajude a depender de Deus, sem estar a pensar naquilo que Deus pode vir dar a nós, mas simplesmente porque queremos servir a Deus, amar a Deus e glorificar o seu nome. Irmãos, que Deus nos abençoe, não é? E que Deus te abençoe a ti também e a mim, para que possamos, no tempo da nossa vida, que estivermos neste mundo, possamos depender de Deus, não por aquilo que Ele nos possa dar, e Ele de certeza que nos vai dar, porque Ele prometeu estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos, mas sim porque nós o amamos, queremos servi-lo, queremos conhecê-lo mais, queremos ser obedecer a Ele mais, e isto é aquilo que nós podemos perceber neste segundo exemplo. Amém? Que Deus nos ajude a meditar um pouco nestas duas mulheres e ver que realmente o resultado dependeu da forma como elas buscaram a Deus e como elas dependeram de Deus. Amém? Fiquemos de pé e pedir a bênção de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer que nós terminamos os nossos momentos de reflexão e de louvor nesta manhã à Tua presença. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelos exemplos que nós temos bem escritos e que o Espírito Santo, Senhor, inspirou os servos de Deus para registar, ó Senhor, e que têm sido de bênção para nós. Ajuda-me, Senhor, a mim e aos meus queridos irmãos a dependermos de Ti, não por aquilo à espera que Tu nos dês alguma coisa, nós porque Te amamos, Senhor, porque queremos sentir mais real na nossa vida, porque dependemos de Ti, Senhor, porque queremos sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo se movendo na nossa vida, porque se assim o fizermos, Senhor, sabemos que Tu tens prometido estar connosco todos os dias, até aos últimos dias da nossa vida neste mundo. Senhor, despede o Teu povo em paz, e eu espero, Senhor, e desejo que mais uma vez Tu possamos estar aqui para louvar e bendizer e glorificar o Teu nome. E era o nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço isto. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Todos juntos podemos dizer? Amém. Amém. Então, meus irmãos.